desejar as boas-vindas aqui aos visitantes, a Robson, sua esposa, a minha irmã querida aí, filha de Célia, todos vocês aí. Ô Varão Pai, tudo bom? Bom te ver aqui, sua esposa. Deus abençoe, meu irmão. Abra suas Bíblias, irmão, em Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, versículo 24. Nós vamos ler do versos 13 até o 32. Lucas, capítulo 24, versos 13 até o 32. Todos encontraram? Posso ler, irmãos? Diz assim, olha. No mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Então pararam tristes, e um deles, clamando, chamado Cleopas, respondeu-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que lhe perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais e sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e o crucificaram, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade é que tem algumas mulheres do nosso meio, nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim, como as mulheres haviam dito a ele, porém não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que ia mais para longe. Eles, porém, os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com ele à mesa, tomou o pão e vinho, e partindo lhe dava. Abriram-se então e reconheceram nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se abrasava o coração quando ele nos falava e quando abria as Escrituras? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler de Lucas, ele é aqui o texto como conhecido dos dois discípulos do caminho de Emaús. Nós estamos aqui nesse texto num domingo de manhã. É o domingo da ressurreição. Essa é a história da ressurreição. Antes disso, as mulheres tinham ido lá ao sepulcro e, chegando no sepulcro, não encontraram Jesus. E o texto narra, nos versículos anteriores, que na verdade era um domingo pela manhã, onde as mulheres foram. E a palavra de Deus vai nos mostrar que, provavelmente aqui, já eram umas 4 da tarde, quando eles regressavam de Jerusalém, porque isso era o domingo de Páscoa. Então Jerusalém estava lotado de pessoas, porque
os judeus que não moravam em Jerusalém, eles iam comemorar a Páscoa lá. E eles estavam voltando frustrados, abatidos, deprimidos e desanimados. Por quê? Porque o Messias que eles esperavam tinha sido crucificado na sexta-feira. E esses dois homens estão andando na direção do pôr do sol, onde eles estão indo, Emaús significa onde o sol se põe. O sol se punha lá no Mediterrâneo. E foi nesse trajeto de Jerusalém ao caminho do mar que Jesus apareceu a eles. Porém, o texto vai dizer que os olhos dele estavam como que fechados e eles não reconheceram a Jesus. E interessante, irmãos, é que o texto vai dizer aqui quantos estádios. A de vocês diz estádios? A minha diz assim, que a distância de Jerusalém para Emaús dá 11 quilômetros. A de vocês diz quantos estádios? 60 estádios. Vocês sabem que estádios era a forma deles contabilizar. Hoje nós contabilizamos como? Quilômetros, milhas e distância. Lá eles contabilizavam como estádios. E o que é que eles faziam? Como a forma de contabilizar os quilômetros era chamado de estádios. E como as estradas, para eles terem uma noção se estava perto ou longe, visto que não tinha placas na época, então dizia um estádio, 2 estádios, quando ele ia passando. Por quê? E ali eram as demarcações para dizer, tá, estamos se aproximando, estamos distantes. Então o texto diz 60 estádios, que corresponde a 11 quilômetros. Então, 11 quilômetros de caminhada, a depender do passo, vai dar 2 horas e pouca caminhando. Por isso que quando ele sai de Jerusalém, e ele já está se aproximando de Emaús, o sol já está se pondo, já é final de tarde. E o que eu quero falar com vocês nessa noite, irmãos, é sobre como as calamidades que acontecem em nossa vida, elas para Jesus já são notícias defasadas, obsoletas e atrasadas. Porque esses dois homens, o texto vai dizer, um cujo nome era Cleopas e outro cujo nome não é dito, uns vão dizer que era a esposa dele e outra tradição vai dizer que era o próprio Lucas. Eu não quero entrar nesse mérito. O fato é que os dois vinham caminhando e eles vinham cabisbaixos, tristes, perplexos, desanimados e sem nenhuma esperança. Por quê? Porque aquela pessoa a quem eles tinham botado a esperança, que era o rei de Israel, tinha sido crucificado. Esses dois discípulos, embora eles não fizessem parte dos 12, mas eles acompanhavam os 12, e obviamente eles viram Jesus dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães, expulsar demônios. Então o que é que acontece? Eles já esperavam que ele era o rei de Israel, por isso que ele vai dizer assim, olha, nós esperávamos que fosse ele que iria remir Israel. Havia uma expectativa muito grande no coração deles. Eles viram Jesus purificar o templo, expulsando os cambistas e os mercenários. Então, subiu uma expectação muito grande no coração deles. E quando eles chegam em Jerusalém, é que essa expectação acaba aflorando ainda mais, porque as multidões chegaram e disseram, Hosana, Hosana, na semana que Jesus entra no jumento. E nessa mesma semana, as coisas se viram e Jesus é crucificado e o rei que eles esperavam que ia remir Israel e na mentalidade deles ia tirar Israel do jugo de Roma e trazer um novo reinado milenial a Israel, o que é que acontece? Esse reino, para a cabeça dele, foi de água abaixo. Por quê? Porque o rei deles agora estava morto. O rei deles, que era Jesus, estava crucificado. E o que é curioso, irmãos, é porque esses dois camaradas angustiados, quando eles estão no versículo 13, que diz assim, naquele mesmo dia, que dia? No mesmo dia que as mulheres foram no sepulcro. Naquele mesmo dia, 2 deles, versos 13 eu estou lendo, estavam indo para o povoado chamado Emaús, uns quilômetros. Aí veja que no versículo 14 diz, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Se você perceber, o versículo 17 vai dizer que eles estavam entristecidos. Porque os versos 17, Jesus se aproxima deles,
Só que os versículos anteriores, ou seja, o versículo 16 diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Eles estão lá lamentando, eles estão caminhando, eles estão tristes, depressivos, desanimados. Jesus se aproxima, os olhos deles estavam como que fechados. E aí Jesus diz: por que é que vocês estão angustiados? Por que é que vocês estão abatidos, desanimados? Por que é que vocês vêm tratando à medida que vocês vêm caminhando? Que assunto é esse? Qual é o assunto em pauta? O que é que está ocupando a mente de vocês? Por que é que o coração de vocês está aflito? Irmãos, a primeira ironia é que nós temos aqui o onisciente fazendo pergunta. E obviamente isso aqui é uma pergunta retórica. Ele não quer saber. É aquela pergunta feita, a gente diz assim: ô Magno, tu não tem vergonha, não é? A gente está querendo saber se ele tem vergonha. Não, a gente está querendo afirmar alguma coisa. Isso é uma pergunta retórica. E Jesus diz assim: olha, que palavras são essas que vocês estão trocando? E aí o que eu acho interessante é que quando Jesus diz: que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês? Eles, naqueles espíritos zangados, furiosos, bravos, irritados, começam a ficar bravo com Jesus, só que ele não reconhece que é Jesus. Em outras palavras, eles olharam para Jesus assim, zangados, frustrados, o sentimento das coisas que não deram certos, que não deu certo. Eles perguntam a Jesus, eles pararam entristecidos, revoltados, e disse assim: tu por acaso é peregrino aqui, é? Ou seja, tu é um alienado, tu é um estrangeiro. Tu por acaso tu estás sabendo o auê que está acontecendo aqui, não? Não tem se falado de outra coisa nos últimos dias, a não ser a crucificação. Sendo a mesma coisa, irmão, para você ver o espanto dele, era se há 2 anos atrás chegasse alguém e dissesse assim: olha, por que é que vocês estão tudo andando com máscara e as lojas estão fechadas? Está acontecendo o quê? A pessoa diz assim: tu vieste de onde? De Júpiter, foi? Porque tu não lê jornal, tu não vê não, que só se fala de Covid, de lockdown, de tudo. Era a mesma coisa que alguém dissesse assim: por que todo mundo está andando de máscara? Por que o comércio está fechado? Por que está tendo lockdown? O que está acontecendo? O pessoal vai dizer: meu irmão, tu está vindo de onde? Tu está na terra mesmo? Porque isso só é o que fala, só é o que comenta. Por isso o espanto dele, quando Jesus diz assim: que palavras são essas que vocês trocam? E eles dizem assim, versos 17: eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós vamos trazer notícias, últimas notícias para Jesus. E essas últimas notícias que nós levamos a Jesus, na realidade, para nós é as últimas notícias. Mas para Jesus já é notícia atrasada. Vê que curioso o que eles disseram. Tu não sabe as coisas que têm acontecido nos últimos dias? Na verdade, irmãos, cá entre nós, Jesus era o único que sabia das coisas que ia ter acontecido no último dia. Sabe por quê? Porque era ele ressuscitado. Vocês entendem que eles achavam que estava dando uma notícia de última hora e Jesus disse: meu amigo, essa notícia de vocês já é de um jornal atrasado, obsoleto e amarelo. Vocês acham que essa é a última notícia? Essa é a última notícia. E o que eu acho irônico é quando ele diz assim: tu és a única pessoa que não sabe. Na verdade, ele estava diante da única pessoa que sabia qual era a última notícia. Que não era Cristo crucificado, mas sim Jesus ressurreto. Ele era o único em Israel que sabia da última notícia, irmão. Não, a notícia deles era uma notícia de sexta-feira, da paixão, da crucificação. Não tinha, irmãos, na notícia dele, ressurreição. Aí eles começam, aí Jesus diz, aí o que eu acho curioso é a ironia de Jesus. Quando ele diz assim: tu é estranho, não sabe as coisas que têm acontecido nos últimos dias. Aí Jesus diz assim: quais? Quais coisas? Conta para mim mesmo quais são as últimas aqui que eu quero saber. Refresca minha mente. Traz aqui, porque talvez eu estou por fora do que tem acontecido. Aí lá vem eles abrir a boca, achando que ia trazer a última notícia. Não. Aí era um papo de crucificação, que os romanos crucificaram Jesus. E sendo que eles já estavam lá trazendo, irmão, era notícia atrasada. Jesus, vai, quais são as últimas notícias? Conta mesmo para mim. Qual é a última que eu quero saber mesmo? Vai que eu não esteja sabendo do último babado, da última notícia que aconteceu. E aí, irmãos, era uma história
de crucificação. E eles vão relatar essa história, irmãos, a partir dos versículos 20 até o versículo de número 24. Do 20 ao 24, eles vão trazer o jornal diário da semana atrasado, que eles achavam que era a última notícia. Trouxeram lá, não o jornal de Pernambuco, o jornal de Jerusalém, atrasado. Não, deixa eu contar aqui as últimas notícias. E o ressuscitado diante deles, vai, conta para mim a última notícia mesmo, que eu quero ver essa notícia nova. E aí eles começaram a contar uma história de frustração, de morte, de injustiça, né? Que eles vão dizer assim, nós esperávamos fazer, mas os nossos príncipes condenaram, crucificaram ele era homem poderoso em obras e palavras. E aí eles começaram a falar da iniquidade das autoridades corruptas e corruptoras, povo que não sabe escolher, em vez de escolher Jesus, escolheram Barrabás, povo que não sabia nem salvar a si mesmo, e eles zangados com as manipulações que houve na morte de Jesus, né? Manipulações políticas de vários níveis, de várias instâncias de poder, e ele vai relatar como os próprios romanos, sem nenhuma convicção de que deveriam fazer aquilo, cedeu à morte de Jesus, né? O próprio Pilatos foi um deles, para não criar um clima de insatisfação com a multidão, com as autoridades. E as autoridades judaicas já tinham contratado, irmãos, pessoas que estavam sendo pagas para falar mentiras a respeito de Jesus. E tudo aquilo eles começaram a relatar para Jesus. Falar desse episódio fatídico, falar dessa tragédia que se abateu no coração deles. E aquele episódio ele vai dizer assim, nós esperávamos que era ele que ia remir Israel. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida também, nós fazemos projetos e planos e algo que a gente tinha botado em expectativa, o que é que acontece? É uma frustração. Nós esperávamos que ia dar certo e não deu. E ele diz assim, olha, nós imaginávamos que fosse ele que fosse remir Israel. A primeira lição que eu quero trazer para nós hoje à noite, está logo no início do versículo 13, que diz que quando Jesus se aproximam dele, eles não reconheceram, porque o versículo 16 vai dizer o motivo. Eles foram impedidos de reconhecê-lo por causa de quê, irmãos? Por causa que os olhos dele estavam aqui fechados. Esses dois discípulos, conversando, tristes sobre a morte de Jesus, sobre o sepultamento de Jesus, enquanto voltava de Jerusalém para Emaús. Irmãos, e eles conversando sobre esses últimos acontecimentos, o texto vai dizer que eles não reconheceram Jesus porque os olhos dele estavam como que fechados para não reconhecer. Irmãos, muitas vezes, eu quero que você preste atenção aqui, muitas vezes na vida cristã, nós caminhamos vencidos pela vida, vencidos como se a morte tivesse a última palavra. Nós temos duas pessoas aqui, abatidas, deprimidas, e não reconheceram Jesus. Os olhos deles estavam como que fechados, talvez a angústia e a tristeza no coração. E às vezes, irmãos, nós não reconhecemos que Jesus está perto de nós, devido até à tristeza que se abate no nosso coração. Mas uma coisa é certa, a presença de Jesus permanece conosco, mesmo quando os nossos olhos não conseguem reconhecê-lo. Mesmo quando os nossos olhos são impedidos de ver Jesus naquele momento de tristeza, naquele momento de depressão, naquele momento de angústia, Jesus está conosco. E muitas vezes, irmãos, a própria tristeza, ela acaba nos impedindo de ver a presença de Jesus conosco. E muitas vezes nós caminhamos assim. E aqui o que nós temos, irmãos, é uma coisa extremamente interessante. Porque quem está caminhando com eles, se aproximando deles, é o Deus encarnado, com carne, com pele, com tecido, Deus feito gente, Jesus Cristo de Nazaré.
E Jesus aqui, irmãos, está ressuscitado. E aqui nós temos um encontro de duas realidades. Duas qualidades distintas que estão vivendo juntas aqui agora nesse episódio. A eternidade e o tempo. Porque nós estamos diante aqui do Cristo ressuscitado, irmãos. Que passava por paredes, mas mesmo assim não era um fantasma, porque ele dizia, toque em mim, depois de ressurreto, e vede que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Traga aqui um favo de mel, traga aqui um peixe. E ao mesmo tempo que ele comia, ele atravessava paredes. Então nós temos nesse encontro aqui a realidade, nós temos duas intersecções, nós temos uma intersecção do eterno com o temporal, do infinito com o finito. O eterno ressuscitado transitou entre esses dois no tempo. Na existência temporal, houve uma intersecção de duas realidades. Isso não foi a primeira vez que acontece de ter essa intersecção do eterno transitando e coabitando dentro do temporal. Lá no Monte da Transfiguração nós temos isso. Enoque e Elias vindo, ficar junto com Enoque e Moisés, melhor dizendo, Enoque e Moisés, no Monte da Transfiguração, nós temos isso aqui, irmãos. A realidade eterna entrando nessa intersecção e vivendo e coabitando com o temporal e com o finito. Quando Pedro, Tiago e João foram naquele monte, Jesus vai orar e o corpo de Jesus se transfigura, né? Começa a ficar reluzente e aparece ali Elias e Moisés. E o texto diz que o corpo de Jesus resplandecia e ali nós temos a eternidade invadindo o tempo. Isso é a realidade eterna invadindo um pouquinho do tempo e se apresentando aos homens. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Cristo ressuscitado vem aqui e começa a conversar com esses dois discípulos. Obrigado, irmão. Conversar com esses dois discípulos que achava que tinha a última notícia. Dos versos 17 ao 24, nós temos a expressão da incredulidade, da desesperança, da morte de Jesus. Foi aquilo que eu relatei no início. Eles tristes e abatidos. Abatidos por quê, irmãos? Porque estavam tudo animados. O rei chegou. Jesus prometeu tantas coisas. O reino de Deus está entre vocês. Vai ser algo extraordinário. Jesus encheu a mente dele de realidades do reino de Deus. E de repente esse sonho colorido se tornou cinzento. A apatia, as expectativas viraram desesperança. A força para viver se transformou em depressão radical. O trono que ele esperava que o filho de Davi ia erguer, na realidade, foi erguido num trono, mas foi erguido em uma cruz. Eles disseram, não, Deus só pode estar brincando com a gente. Deus deve estar fazendo uma piada de mau gosto. E isso acontece frequentemente na vida de muitos servos de Deus, que às vezes ficam frustrados, irmãos. E interessante disso tudo é que no versículo 19 vai relatar, quando Jesus pergunta assim, quais as coisas que vocês estão comentando? Quando ele diz assim, vocês não estão sabendo das últimas coisas, Jesus diz, que coisas? Essa pergunta e essa aproximação de Jesus diante desses dois discípulos, e Jesus vendo eles tristes e dizendo assim, que coisas? Isso mostra, irmãos, como Deus, Ele gosta de se misturar. Deus gosta de se intrometer nas nossas tragédias. Que coisas são essas? É impressionante como Jesus, Ele gosta de se misturar com a nossa dor, de se intrometer nas nossas tragédias, de se lambuzar com o nosso desespero e de se intoxicar com os nossos problemas. Eu quero me intrometer.
Que coisas são essas? Conta para mim. Me bota nesse teu bolo da tua perplexidade e dos teus traumas. Que coisas são essas? Irmãos, eles estavam tão abatidos e tão deprimidos que a mente deles estavam voltadas. Todas as coisas deles estavam no passado. A mente deles se aprisionou lá no passado. Todas as esperanças estavam enterradas no passado. E não havia nada no presente e nada no futuro. Se você pegar dos versos 19 até os versículos 23, você vai ver que os verbos que eles usam, todos os verbos flexionados do passado. Nós esperávamos que fosse ele, e sempre no passado. A mente deles mergulharam num pessimismo de morte. Eles agora não tinham mais esperança, não tinham mais Salvador, não tinham mais salvação, não tinha mais esperança. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas não tem mais esperança. Esse domingo dessa ressurreição, irmãos, eu quero que você entenda. Essa pergunta que Jesus faz a eles. Olha, o que é que está atingindo a mente de vocês? Que tristeza é essa? Que palavras são essas que vocês estão trocando? Eu quero dizer a vocês, irmãos, essa vontade que Jesus tem de se embolar com a nossa frustração, e essa pergunta, ela continua hoje. Jesus chega na vida dos discípulos dele, quando os discípulos estão abatidos, quando estão frustrados, quando estão deprimidos, quando estão perplexos. Jesus, ele quer se misturar. Jesus, ele quer, na verdade, se envolver. Ele quer se meter. E ele diz assim: o que é que está perturbando a tua mente? O que é que está te angustiando? O que é que está te deixando perplexo e abatido? Essa vontade, irmãos, que Jesus teve com os 2 discípulos de Emaús, de saber e de se intrometer, de se embolar no ribuliço da nossa vida, dos nossos problemas, ele continua do mesmo jeito hoje. Ele tem esse desejo bondoso e divino de se embolar dentro dos nossos problemas. Ele tem essa santa bondade de dizer: eu quero me misturar e me meter. Diferente da gente diz: olha, já está com aquele problema, não quero nem me meter, vamos embora desses problemas. Jesus diz: eu quero me meter aí dentro mesmo. Eu quero me embolar. Aí ele chega e diz: do que é que vocês estão tratando? À medida que vocês caminham. Que trato é esse? Que conversa é essa? Que assunto é esse? Que angústia é essa? Isso aqui, irmãos, é o onisciente, aquele que sabe tudo de todos, em todo o tempo e o tempo todo. O onisciente perguntando: vai, que conversa é essa que vocês estão tratando? E eu acho maravilhoso, irmãos, que essa pergunta que Jesus faz, ela continua se repetindo ininterruptamente de Deus em nossa vida, de questionar nossas conversas, de questionar e de Deus querer discutir conosco as nossas discussões, de Deus pedir razões para as nossas apreensões, de Deus chegar perto de nós e a gente dentro do problema não consegue enxergá-lo, e de Deus pedir que nós reflitamos sobre os nossos temas. Temas dos nossos medos, temas dos nossos pânicos, das nossas incertezas, das nossas frustrações, fazendo a mesma pergunta: que palavras são essas que vocês trocam entre vocês? O que é que está deixando vocês perplexos? Pergunta para mim mesmo. Por que, irmãos? Emaús, lugar onde o sol se põe. E nós estamos nessa caminhada, irmãos. Há caminho que um dia o sol vai se pôr para a nossa vida. Para alguns o sol está bem vívido. Para outros o sol já está se pondo. Mas o nosso caminho é o caminho de Emaús. Mas nós temos que decidir se nós somos filho
de Emaús, do pôr do sol, ou nós somos filhos daquele que é o sol da justiça e que rege e que ergue nossa vida para a vida eterna? E Jesus diz: qual é o assunto da caminhada de vocês, do caminho de vocês, que enche, que ocupa os seus pensamentos, os seus sentimentos e suas emoções? O que é que infarta vocês? O que é que traz tristeza, desapontamento, frustração? E o versículo 18, Cleopas fica doidinho. Porventura, tu não sabe as coisas que ocorreu nesses últimos dias? Ele era o único, irmãos, que sabia as coisas, a última coisa que tinha acontecido. Queridos, não importa a tragédia que vai acontecer na minha e na tua vida, quando nós apresentarmos elas a Deus, ela já vai ser um jornal atrasado de uma sexta-feira. Porque desde que Jesus ressuscitou, a última notícia não é a nossa tragédia. A última notícia é Cristo ressuscitado. Ah, mas é futura. Ela já vai chegar atrasada para Jesus. Ela já chega atrasada, irmãos. Jesus, Ele está nos dizendo e querendo dizer, quando Ele pergunta quais são as últimas notícias, Ele está querendo dizer: olha, nota uma coisa aqui a vocês. Saiba de uma coisa. O jornal de vocês é jornal de sexta-feira. Esse é o jornal de vocês. Essas são as notícias. Irmãos, todas as notícias diante de Cristo ressurreto, todas as notícias que a gente vai dar ainda de tragédia que vai acontecer na nossa vida, já está atrasado diante dele. Já é notícia de sexta-feira. A última notícia é domingo de manhã. Cristo ressurreto, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vai, conta para mim a notícia. Aí lá vem eles, com notícias atrasadas da sexta-feira. Saiu o jornal da sexta-feira. No sábado não teve nenhum colunista para escrever o que tinha saído na notícia. Sábado foi silêncio da notícia. E no domingo, eles não tinham nada para dizer. Jesus diz assim: olha, pega esse jornal amarelo de vocês e rasga. Porque a última notícia não é essa. A última notícia saiu agora, quentinha, no jornal da manhã. Pega esse jornal e porque eu ressuscitei. E essa é a última notícia, que é Cristo ressurreto, irmãos. Hoje, domingo de manhã, é a última notícia. Eu rugi e saí da tumba e venci a morte. Essa é a notícia. E a morte não tem mais a última palavra. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? E as mulheres dizem assim, e ele mesmo diz, não está aqui. Os anjos dizem às mulheres, ressuscitou como havia dito. Essa é a última notícia, irmãos. Para o mundo aí fora, a última notícia é a morte. Para os que creem em Cristo, a última notícia é: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, como havia dito. Irmãos, daqui para frente, vai ser sempre a ressurreição que vai ter a palavra final. Diante das nossas calamidades, diante dos nossos problemas, Deus em Cristo se deu ao direito de dizer para nós, para o diabo, para as autoridades políticas, para os anjos e para o inferno: olha, a última notícia é a minha. O meu filho está ressurreto. Acabou-se, irmãos. Não tem mais novidade depois da ressurreição. A última palavra é a palavra da ressurreição. Mesmo a tragédia que vai estourar, ela já vai chegar atrasada. E Jesus se coloca em nosso lugar. E essa pergunta, irmãos, ela é tão magnífica. Que coisas? Quais coisas eu não estou sabendo? Isso carrega-se de uma doce ironia. Quais foram as ocorrências dos últimos dias? Irmãos, quais as ocorrências de tragédia na tua vida? Conta para o Salvador mesmo, para saber se essa é a última notícia. Para ele chegar assim, olha, senta aqui do meu lado.
Essa é a última notícia. É nada. Isso aqui é atrasado. Até está com catinga de naftalina, de tão atrasado que já está essa tua notícia. Com teia de aranha. É isso que é a última notícia para tu? Hoje deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te contar que não é domingo, mas eu vou te dizer, eu ressuscitei. Conta para mim. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando Jesus pega as Escrituras, ele começa a abrir as Escrituras e começa a mostrar para eles que aquilo que ele estava trazendo, dizendo que era tragédia, na verdade era tudo aquilo que já estava escrito nas Escrituras que ia ocorrer. Veja o versículo de número 25. A primeira coisa que eu quero destacar é que os olhos e o coração, eles são abertos e arde pela exposição das Sagradas Escrituras. Versículo 25 diz assim, ele, falando de Jesus, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele, o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aí Jesus vai dizer isso no versículo de número 31 novamente, irmãos. Vê, ele repete o versículo 31 também, ele abre as Escrituras. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu. Aí, versículo 32. Perguntaram uns aos outros, esses dois discípulos, não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Os nossos olhos só são abertos e o nosso coração só vai queimar de verdade quando as Escrituras elas são expostas. Não é fogo estranho que arde no nosso coração. Não é reteté. Não, irmãos. É palavra de Deus que vai abrir o nosso coração. Irmãos, que escola dominical foi essa? Quem foi teu professor? Jesus, que deu aula a mim. Nós temos aqui a palavra encarnada explicando a palavra escrita. Eu nunca vi seminário de teologia melhor do que esse, irmãos. Porque aqui, quem foi teu professor? Não, quem foi teu professor de Bíblia? Os dois disseram, Jesus Cristo. Nós temos aqui a palavra encarnada explicando a palavra escrita. E Jesus abrindo a palavra escrita dizendo, eu estou mostrando eu aqui, eu aqui. E Jesus dando uma aula de Bíblia para eles. Coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa. Vocês sabem que quando Jesus abriu as Escrituras, não tinha Novo Testamento escrito ainda, tá? Quando, nessa passagem aqui, Lucas não tinha escrito ainda. Não tinha Mateus, não tinha Marcos, os evangelhos foram escritos depois. Então, que escrituras são essas que Jesus estava mostrando que a respeito dele mesmo? O Antigo Testamento. Nós temos aqui, não tinha nada escrito, Jesus falou de sua obra, da sua ressurreição, da sua divindade, da sua encarnação, da sua obra lá na cruz redentora. Ele falou a respeito deles, para esses dois discípulos, tudo que estava no Antigo Testamento. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso? A Bíblia que era lida na época de Jesus era o Velho Testamento. E é interessante que Jesus mostra a eles o quanto Jesus estava lá no Antigo Testamento. E hoje, quando a gente vê a maioria das pessoas pregando o Antigo Testamento, não se fala de Cristo. Então, o interessante é que as pregações hoje, ditas evangélicas, elas são no Antigo Testamento, não tem problema, mas são sem Cristo. Sendo que Cristo, quando falava do Antigo Testamento, mostrava Cristo. O próprio Cristo mostrava ele no Antigo Testamento. E isso aqui é um ensinamento para os pregadores que vão pregar no Antigo Testamento e também para as professoras de crianças e também de adolescentes. Mesmo que você vá ao Antigo Testamento, Cristo está lá. Cristo está lá no Antigo Testamento. Então as pessoas pregam sobre Daniel, aí passa 2 horas falando de Daniel e no final diz, tu quer invocar Jesus? Não, tem que mandar invocar Daniel, tu só falasse dele. Meu amigo, Cristo está no Antigo Testamento.
E ele usou o Antigo Testamento para mostrar a esses discípulos como as profecias falavam dele. E você ouve pregações dizendo, que você vai profetizar, você vai ser valente como Josué e tal, você vai ser forte como Davi, como Sansão, e você tem que dar voltas, pegar a espada. Não é isso que Jesus não ensinou o Antigo Testamento dessa maneira. Não foi assim que ele ensinou. Ele pegou o Antigo Testamento e disse, o Antigo Testamento é cristocêntrico, gira em torno de mim. Nós não somos chamados a espelhar o nosso caráter, os personagens do Antigo Testamento. Nós somos chamados a seguir a Jesus de Nazaré. Irmãos, e aí, começando por Moisés, 2 horas de caminhada, irmãos, aqui deu para conversar muito de Bíblia. Eu prego 1 hora aqui, e eles foram 2 horas, e Cristo só nas Escrituras. O texto diz como foi o estudo. Começando por Moisés, tá vendo? Vocês acham que eu prego muito, passo de 1 hora, Jesus pode pregar mais do que eu. Começando por Moisés, pelos Salmos e pelos profetas. Ou seja, Cristo começou por Moisés, aí passou pela lei, entrou na história do povo judeu, aí passou pelos tempos dos reis, depois dos reinos de Israel, e depois foi passando pelos profetas maiores, os profetas menores, exílicos, pós-exílicos, e foi passando por todas as escrituras e falando deles. Dizendo, está vendo como todo esse Antigo Testamento ele fala de mim? Se tem alguém, irmãos, que te prega um evangelho ou um cristianismo em que não tem Cristo, corra. Porque Jesus Cristo, irmãos, na verdade, a Bíblia vai dizer que o evangelho não se trata de nossas conquistas e o evangelho também não vai falar das nossas façanhas. O evangelho que a palavra de Deus apresenta fala sobre o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Então, todo o Antigo Testamento. E aí, irmãos, é uma coisa muito importante nós entendermos, porque Jesus Cristo não é a primeira vez que ele disse que as escrituras do Antigo Testamento falavam dele. Ele chegou nas autoridades judaicas e disse assim, examinar as escrituras, por julgais nelas ter a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ele disse isso lá em João 5,39. Então, a Bíblia, ela foi feita e inspirada para falar de uma pessoa, falar de Jesus. Ela gira em torno de Jesus. Eu gosto sempre de dizer uma coisa, você caminha por todos os livros do Antigo Testamento e chega no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, o que é que está escrito? Que o sol da justiça trará salvação sobre as suas asas. Aí você chega no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, está falando de quem? Daquele que viria salvar o povo dos seus pecados. Aí você chega no último livro da Bíblia, está falando de quem? Dizendo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia de capa a capa, ela aponta para Jesus, irmãos. Fala sobre Cristo. E nossa passagem aqui está falando sobre isso. Jesus mostrando a esses 2 discípulos que eles estavam tristes, mas na realidade tudo aquilo que tinha acontecido estava vaticinado, profetizado nas Sagradas Escrituras. E o texto vai dizer que ele disseram assim, porventura, não ardia em nosso coração quando ele abria as Escrituras? E a principal lição daqui dessa passagem é que, na verdade, irmãos, Jesus ressurreto se faz presente hoje conosco por meio do seu Santo Espírito quando as Sagradas Escrituras elas são explanadas. Ele se faz presente quando as Sagradas Escrituras elas são expostas a respeito do Messias. E isso deve trazer ardência ao nosso coração. Deve trazer, irmãos, queimor no nosso coração, ânimo e motividade. Deve mexer com as nossas estruturas. As Sagradas Escrituras feitas com o auxílio do Espírito Santo e com a presença do Cristo ressurreto queimam o nosso coração e os nossos olhos são abertos. Entenda bem, irmãos, a glória das Escrituras é que ela é o principal e único meio externo para conhecermos a glória de Cristo.
E aí, no final dessa trajetória, o sol já se pondo, Jesus faz o traquejo de ir. Eles dizem, não, fica conosco, já é tarde. Aí Jesus senta à mesa e repete um gesto que ele fez várias vezes com os discípulos. Ele pega o pão, corta o pão, parte o pão. E quando ele faz aquele gesto, o texto diz que os olhos dele foram que abertos. Irmãos, entenda bem. O Espírito Santo não inspirou isso, falando dessa refeição, que os olhos foram abertos, à toa não, irmãos. Existiu um dia, a refeição da morte, lá no Jardim do Éden, onde os nossos primeiros pais comeram do fruto e os olhos foram abertos. E ali a desgraça entrou. E aqui nós temos a refeição da vida. Ele comendo com os discípulos e os olhos agora sendo abertos para a realidade espiritual. Só houve a refeição da vida, porque um dia lá atrás teve a refeição da morte, lá no Jardim do Éden. Por isso que na Santa Ceia, Jesus usa 2 verbos que é usado lá. Paulo lá aos Coríntios, Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Sabe por quê? Porque está dito lá em Gênesis que a mulher tomou e comeu. E por causa desse tomou e comeu, irmãos, foi necessário um preço tão alto para um dia a gente também poder tomar e comer do corpo de Cristo. E quando Jesus estava à mesa, pegou o pão e fez o que fizeram centenas de vezes. Partiu o pão e deu graças, e os olhos deles foram abertos. Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, depois de ter deixado para trás a cruz, e eles estão caminhando para Emaús, e essa passagem aqui do partir do pão, ele vai mostrar que Jesus outras vezes, depois de ressurreto, ele partiu o pão com os discípulos e comeu com ele. E eu quero dizer uma coisa aqui a vocês, irmãos. Nós temos que entender uma coisa, que esse comer com os discípulos, Jesus depois de ressuscitado, isso é uma antecipação do que ele vai fazer conosco na glória eterna, na ceia do Cordeiro, no novos céus e nova terra. Para fecharmos essa noite, eu quero dizer a vocês que a grande lição de Emaús reside nesta pergunta: quais são as coisas que têm acontecido? Porque a mente dos discípulos de Jesus queriam fixar e ficar congeladas naquela sexta-feira fatídica lá de Jerusalém. Sexta-feira da cruz. E sempre, irmãos, sempre que as pessoas se deixam se pressionar pela tragédia, a tragédia ela acaba impondo, e impõe sobre nós o signo da permanência. E deseja instaurar no nosso coração, na perspectiva, o status da desgraça, o status infundir na nossa mente e tatuar no nosso coração o status do desânimo. E por isso que Jesus, ao se aproximar desse discípulo, ele sabia que nós, discípulos de Jesus, nós temos uma obsessão pelo trágico. Nós temos uma obsessão pela notícia fatídica. No entanto, Jesus pergunta aos discípulos quais são as últimas notícias. Porque ele sabia que no domingo de manhã tinha raiado, não a morte, mas no domingo de manhã tinha raiado a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, por mais que as guerras explodam,
por mais que as calamidades venham destroçar as sociedades e civilizações, por mais que a fome se instaure no mundo, nos grupos humanos, mas Jesus nos ensina a crer e a esperar que depois daquele domingo de manhã, a última notícia já não é a morte, a última notícia é a vida. E o ressuscitado dos mortos vai dizer que ninguém tem mais autoridade para trazer notícia nova nenhuma, porque a última notícia fresquinha é a ressurreição. E a presença constante de Jesus em nossas vidas, mesmo que nós estejamos igual a esses discípulos de Emaús, imersos nas tempestades das dúvidas, mergulhados nas incertezas da vida, mesmo quando nós estamos submergidos na depressão, Jesus está conosco caminhando de lado a lado. Mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar, e Ele compartilha as nossas lutas e nos guia para a luz. Nós só conseguimos tirar a força da ressurreição se crermos que de fato ela aconteceu. Deus abençoe a vida de vocês todos. A palavra está com o nosso irmão Rani.